estudo de hoje a gente vai tratar um pouco a respeito do filme Mãe, do Darren Aronofsky, o mesmo diretor de Cisne Negro. Esse filme, do ponto de vista cinematográfico, quando você assiste, ou você ama odiar esse filme, ou você odeia amar esse filme. O meu intuito aqui, meu objetivo, na verdade, não vai ser explicar o filme ou explicar detalhadamente as alegorias que estão presentes no filme. Eu vou usar o filme como um pano de fundo para expor os conceitos, né, tanto em Freud quanto de Lacan, a respeito do Édipo. Né? Então, assim, eu vou falar do filme com spoilers e eu vou dar a minha interpretação do filme. Com base na minha interpretação, eu vou construir e costurar, né, com vocês os conceitos aqui abordados, que serão abordados. O filme trata-se da história de um homem, que ele é um escritor, ele vive numa casa isolada, vive somente ele e a mulher dele. Essa mulher vive com esse escritor e ele está numa espécie de um bloqueio criativo. Ele não está conseguindo escrever outra obra, outro livro, nem nada. E ele diz para essa esposa dele não entrar no quarto, no escritório dele, porque nesse escritório tem um objeto onde ela não pode chegar perto. Esse homem, esse escritor, um dia recebe a visita de um outro homem e começa a conversar muito com esse homem e passa a não dar tanta atenção para a esposa dele. Logo depois a esposa desse homem chega também, os filhos também. Em resumo, o filme é uma alegoria do Gênesis, da Bíblia. Então, assim, há inúmeros elementos, né, na trama que faz com que algumas pessoas, inclusive eu, tenham a interpretação de que trata-se do Gênesis ali. Né? O Adão, né, tem um momento onde ele está passando mal depois de ter conversado com o escritor e aparece uma cicatriz na costela, né, que remete ao Adão. Os dois irmãos, um mata o outro, tudo isso dentro da casa. Então, assim, o diretor usou dessa história para falar de um mito, né, segundo a sua versão, né, ou melhor, através da sua versão no filme, né, o mito do Gênesis, né, da criação do mundo. Deus aqui como esse escritor, né, como um criador, e a mãe aqui, a Jennifer Lawrence, que interpreta metaforicamente a mãe natureza, né, digamos assim. Através desse filme, eu vou construir com vocês a respeito da mãe na psicanálise. Né? Assim, eu estou usando de propósito o termo mãe aqui, porque o Lacan vai usar função materna e função paterna. Então, assim, a mãe que eu vou colocar aqui para vocês, inicialmente, o complexo de Édipo para vocês, é o complexo de Édipo freudiano. Só que, eventualmente, eu vou dar algumas pinceladas lacanianas para fazer com que vocês pensem, né, e questionem também a respeito do Édipo, da própria estrutura do Édipo, como que o Édipo nasceu, por que o Freud colocou esse nome do complexo de Édipo. Tudo é complexo de Édipo, tudo não é complexo de Édipo, né? O trabalho hoje da aula vai ser um trabalho de desmistificação em relação ao Édipo. Primeiro de tudo, vamos começar do começo. Quando uma mãe recebe a notícia que ela será mãe, né? Uma mulher recebe a notícia que ela será mãe, ela começa a fantasiar com esse bebê. Do ponto de vista da linguagem, ela começa a idealizar esse bebê, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo que ela recebe a notícia que ela vai ter um menino. Ela começa a idealizar esse bebê, como ele vai ser, ele vai se parecer com quem, como que vai ser o quarto dele, qual é a cor do quarto dele, qual o time que ele vai torcer, qual é o tema do aniversário dele de 1 ano, qual vai ser o tema dos mêsversários que ele vai fazer. Essa mãe começa a idealizar esse filho antes mesmo do seu nascimento. Esse é o primeiro ponto. Há aqui uma idealização, há aqui uma fantasia narcísica, né, em relação a esse garotinho que nem nasceu ainda.
Quando esse garotinho nasce, quando esse garotinho sai de dentro dela, seja na cesariana ou no parto normal, há uma espécie de uma frustração aqui, inicial, dessa mãe em relação ao bebê. Em que sentido? O bebê real, inconscientemente, ou melhor, conscientemente, né, ali na realidade, acaba matando esse bebê ideal da fantasia. O que significa isso em termos simples? O bebê dessa mãe que sai de dentro dela não é o bebê que ela idealizou. Já começa por esse ponto. Assim que o bebezinho nasce, ele é um pedacinho de carne, né? O termo que o Lacan usa, né? Um delta, né? Que é o pedaço de carne, assim. É um sujeitinho, vamos usar esse termo sujeitinho, que não tem linguagem, assim. Ele se comunica, entre aspas, através do choro. Então, assim, ele chora, a mãe dele interpreta o choro dele como uma demanda, como um pedido de alguma coisa, por exemplo. O bebê chora, né, tem uma entonação X e ela lê aquele choro ali, né, ela interpreta aquela demanda como sendo, por exemplo, fome. Vocês percebem que inicialmente a mãe aqui é esse primeiro cuidador, do ponto de vista freudiano. É esse primeiro cuidador que de certa forma, tem um papel de ser uma referência para essa criança. Então, assim, a criança busca a mãe. Guardem essa informação. Do ponto de vista lacaniano, a mãe é esse primeiro grande outro. Eu vou explicar o porquê. A partir do momento que o bebezinho sai de dentro dessa mãe e essa mãe pega o bebezinho e ela tem um contato ali com esse bebezinho, ela olha no olho do bebezinho, ela beija o filho dela, ela cheira, ela chora, esse bebezinho escuta os batimentos cardíacos dela, esse bebezinho sente o calor da pele dela, esse bebezinho fica no colo dessa mãe aconchegado. O corpo dele aqui, o ego aqui, é um ego que ainda está fragmentado. Não existe o eu aqui desse bebezinho. O bebezinho, em sua fantasia, passa a acreditar que ele e a mãe são um só. Inicialmente, a gente já começa a construir essa espécie desse, entre aspas, pré-édipo. Então, assim, a mãe, inicialmente, ela não apenas, dentro desse ponto de vista que eu estou abordando com vocês, meio que assim, não é que ela dá, o fato de dar à luz é o que faz com que ela seja uma mãe. A mãe aqui que eu estou falando é a progenitora. Igual no filme, é a mãe natureza. Aqui eu não estou falando de uma função materna, que uma tia pode exercer, que uma avó pode exercer, que uma amiga da família pode exercer, que uma madrinha pode exercer. Eu estou falando da mãe que dá à luz. Essa mãe aqui que dá à luz, ou pode ser também uma mãe que não deu à luz, mas pegou a criança muito, muito pequenininha ainda, ela constrói a sexualidade dessa criança. Do ponto de vista freudiano, a sexualidade do sujeito ela é formada, construída e produzida pela mãe. Então, assim, o corpo da criança é um corpo erógeno. Esse corpo erógeno sofre, estou usando essa palavra de propósito, sofre do contato, do toque, do beijo, da carícia dessa mãe. Então, assim, a mãe toma banho com o bebê, a mãe massageia o bebê, a mãe faz carinho no bebê, a mãe amamenta o bebê. Ela está aqui construindo a sexualidade no corpo desse bebê, que é o filho dela. Há significantes aqui que estão sendo inscritos, né, do ponto de vista lacaniano. Então, assim, esse corpo aqui da criança, esse corpo erógeno, né, do ponto de vista biológico, endógeno, né, que tem essas questões hormonais, né, do desejo e tal, mas, assim, do ponto de vista da psicanálise, a mãe constrói, produz, molda, digamos assim, né, como se a criança fosse uma bolinha de barro e a mãe com seus cuidados e com o seu amor, ela está meio que criando aqui, né, um bonequinho
que tem sexualidade. Então, assim, a sexualidade do sujeito é formada a partir do Édipo. Já começa por esse ponto. Segundo, que é o mais importante de todos, o Édipo, ele deve ser tomado, ele deve ser compreendido, ele deve ser lido do ponto de vista do inconsciente. Muita gente, quando estuda psicanálise, toma o Édipo de uma forma literal. O Édipo, ele não pode ser tomado de uma forma literal, ele deve ser tomado através de uma leitura do ponto de vista inconsciente. O que isso significa? O Édipo aqui, quando as pessoas às vezes comentam, o Édipo tem a ver com pegar a mãe e matar o pai. Não é bem assim. Então, assim, o Édipo, ele é composto por fantasias de possuir e ser possuído. Assim, há fantasias aqui na criança de possuir a mãe e de ser possuído por ela. De possuir o pai, ou o falo do pai, e de ser possuído por esse pai também. Há aqui no Édipo, sobretudo, uma história sobre desejo. O Édipo fala de desejo, o Édipo fala de fantasia. Então, assim, do ponto de vista freudiano, quando uma pessoa está estudando o Édipo, e o Freud usa o mito do Édipo Rei como base, como uma espécie de uma ilustração para falar de algo de uma ordem inconsciente, o Édipo Rei aqui não sabe que Jocasta é a mãe dele. Então, assim, já está claro, mais que explícito, que o Édipo não deve ser tomado do ponto de vista literal. O Édipo não pode ser lido e interpretado do ponto de vista literal. O Édipo não sabia que Jocasta era a mãe dele e não sabia que o pai dele, que ele matou, na verdade era o pai dele. A partir do momento que o Édipo toma consciência disso, de que ele matou o pai e casou com a mãe, ele sente culpa e vergonha. A partir do momento que isso se torna consciente. Por que ele sente culpa e vergonha? Porque o Édipo também impera uma lei. Que lei é essa? A lei do incesto e do parricídio e do marricídio. Na verdade, eu vou colocar só o parricídio aqui. Do ponto de vista freudiano, o Édipo é o núcleo das neuroses. Então, assim, o Édipo é um conceito para a psicanálise que tudo passa por ele e nada escapa dele. Vou repetir. O Édipo, do ponto de vista da psicanálise, é um conceito onde tudo passa por ele e nada escapa dele. Por exemplo, amor. O amor provém do Édipo. Em que sentido? A forma como cada sujeito vai amar ao outro é no Édipo. Então, assim, o amor do ponto de vista do neurótico, da castração, da falta, de amar, né, toda essa questão narcísica, de buscar no outro esse objeto que tampona e o que o completa, né, que tampona a sua falta. O modo pelo qual o sujeito vai amar se dá no Édipo. Na neurose, por exemplo, o amor, a identificação, a escolha de objeto aqui, se dá no Édipo. A psicose, se amam, se não amam, a erotomania, né, a questão do delírio, a função do delírio, a questão paterna, né, do ponto de vista lacaniano, a metáfora paterna e o nome do pai, por exemplo, se dá no Édipo. Toda a questão do primeiro, segundo, terceiro tempo do Édipo, a questão da metáfora, da substituição do nome do pai, do desejo da mãe pelo nome do pai, pela lei, isso é Édipo. Então, assim, a psicose, como estrutura, se compreende, né, se estuda a partir do quê? Do Édipo. A relação do psicótico com a mãe, a relação do psicótico em relação ao desejo da mãe, a alienação, a separação, tudo isso é o quê? É Édipo. Quando o Lacan estuda os modos, né, pelo qual a falta se apresenta, a castração, privação e frustração, isso é o quê? Isso é Édipo. Todos esses conceitos de desejo, demanda e necessidade do Lacan, por exemplo, isso é Édipo. Então, assim, o Édipo ele é um conceito, tanto do ponto de vista freudiano quanto do ponto de vista lacaniano, indispensável.
indispensável. Eu já dei essas aulas, né, de castração, privação, frustração, alienação, separação, primeiro, segundo, terceiro tempo do Édipo. Isso em Lacan. Só que o Lacan, ele leu Freud. Fiz uma releitura do Freud. O Freud usou o mito para explicar o Édipo. O Lacan transformou o Édipo numa operação metafórica de substituição. Só que o Édipo permanece. Então, assim, o Édipo é um conceito que tem muitas críticas, e são válidas essas críticas, do ponto de vista da psicanálise. Só que, o que é o principal para se entender a respeito do Édipo? O Édipo é o conceito primordial da psicanálise, assim. Claro que tem outros conceitos, né? Ego, superego, sublimação, sintoma, inconsciente. Mas o Édipo, quase todos os conceitos passam por ele. Narcisismo, pulsão, ego, superego, tudo está ali no Édipo também. Então, assim, eu percebo que muita gente, quando estuda o Édipo, um dos maiores erros das pessoas quando estuda o Édipo, é tomar o Édipo como algo extremamente literal, é tomar o Édipo como um conceito que explica só a fase infantil, né, que o Freud coloca, né, das fases psicossexuais, né, anal, oral, fálica, genital, sendo que não, o Édipo ele se estende, como que eu posso dizer? O Édipo talvez seja o conceito freudiano que está mais explícito na cara das pessoas. Eu estou usando esse termo de propósito, porque o Édipo ele é quase que impossível de negar. Quando você se depara, por exemplo, com uma criança de 2, 3 anos de idade com a mãe, a relação que essa criança tem com a mãe, o mundo dessa criança é a mãe. A referência dessa criança é a mãe. Se vocês forem, por exemplo, se vocês observarem numa creche, criancinhas de 1 ano, 2 anos e 3 anos, essa criancinha, quando ela vê a mãe, o pai pode estar do lado delas. O pai pode estar do lado da mãe. A criancinha vai simplesmente ignorar o pai e vai para os braços da mãe, abraçar a mãe, beijar a mãe, sorrir para a mãe, beijar a mãe, abraçar. Então, assim, o mundo dessa criancinha é a mãe. Então, assim, é muito... O Édipo talvez seja um conceito que quem critica a psicanálise, no fundo, ou não no fundo, torce o nariz, porque é impossível de negar o Édipo. É impossível de negar que um garotinho de 3, 4, 5 anos de idade tem uma relação muito intrínseca com a mãe, tem essa questão do medo em relação à castração, em relação ao pai. Então, assim, é importante a gente marcar em relação ao Édipo que não é um conceito que simplesmente está ali e depois passa. Não, o Édipo não passa, assim, entre aspas, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? A criancinha, no caso, né? Voltando para essa questão do Édipo, onde eu parei. A criancinha, no caso, começa a ter sentimentos, afetos, fantasias pela mãe. Eu estou falando do Édipo num garotinho. Depois eu falo do Édipo na garotinha, como que é, e os problemas que muitas pessoas acabam apontando, né, do Édipo freudiano em relação à menina. Eu vou comentar isso com vocês também. Em relação ao garotinho, ele começa a nutrir sentimentos, afetos, né, pela mãe, e ao mesmo tempo uma espécie de uma fantasia, né, de um sentimento, de um afeto pelo pai. Mas esse pai aqui é um intruso. Esse pai aqui é um terceiro. Esse pai aqui, como as pessoas, às vezes, o pessoal que gosta de pagode costuma dizer, fulano de tal tá atravessando meu pagode. Tipo, o Édipo aqui para a criança, o pagode aqui para essa criança, é só ela e a mãe dela. O pai é esse terceiro que interdita, que atrapalha, que intervém, que priva, que castra, que impede dessa criança realizar, entre aspas, a fantasia dela, entre aspas, de completude e de tomar a mãe para si. E da mãe também tomar o filho para si. Então, assim, o pai, ele castra
Não é somente a criança, ele castra o desejo da mãe também. Do ponto de vista lacaniano, o pai ele não está castrando só a criança. Ele castra também o desejo da mãe. Ele castra o desejo da criança e o desejo da mãe. Esse pai aqui que interdita, que intervém, passa a ser um rival para essa criança. Só que ao mesmo tempo que esse garotinho rivaliza com o pai, ele se identifica com esse pai também. Então, assim, outro ponto importante que a gente precisa marcar em relação ao Édipo, por exemplo, é a questão da bissexualidade constituinte, digamos assim, de todo sujeito. Por quê? Todo ser humano, né, o Édipo aqui do ponto de vista do Freud, né, um Édipo, entre aspas, heteronormativo, né, onde tem um pai, né, um homem cis, e uma mãe e uma mulher cis. Toda criancinha que está no Édipo, dentro desse Édipo aqui específico, entre aspas, esse Édipo heteronormativo, nutre sentimentos, afetos e fantasias por ambos os pais, por ambos sexos. Então, assim, o conceito, por exemplo, a visão do Freud em relação à bissexualidade, do ponto de vista pulsional, do ponto de vista das nossas fantasias, ela nasce, ela se firma e ela se fundamenta onde? No Édipo. Também no Édipo. Então, assim, a própria noção de fantasia nasce aonde? Desde o pré-Édipo. Já há fantasias desde o pré-Édipo. E no Édipo. E no pós-Édipo. Esse pós-Édipo eu estou usando de brincadeira, meio como uma provocação mesmo. Por que eu estou dizendo isso? Essa questão da fantasia e da bissexualidade constituinte por Freud. Isso é Édipo. A criança nutre sentimentos, afetos, fantasias pelo pai e pela mãe. Há aqui um jogo de ativo-passivo, de inversão, de reversão. Ao mesmo tempo que ele deseja a mãe, ele rivaliza o pai, mas esse pai que é rivalizado, ele também se identifica com esse pai, ele também deseja esse pai. Ao mesmo tempo que a garota se identifica com a mãe, ela deseja esse pai. Ela deseja a mãe também. A mãe é o primeiro objeto de amor, tanto da menina quanto do menino. Então, assim, há aqui um jogo aqui, onde há um certo fluxo. Então, assim, a própria noção da heterossexualidade, da homossexualidade, da bissexualidade, se dá, eu estou usando o termo se dar de propósito, né? Essa escolha de objeto não é uma escolha consciente, gente. Isso é muito importante marcar, porque algumas pessoas acreditam realmente que a sexualidade é uma escolha. Que uma pessoa simplesmente pode acordar numa segunda-feira de manhã e falar: olha, eu cansei de ser hétero, eu vou virar gay. Não existe esse tipo de coisa assim para psicanálise. Para psicanálise, do ponto de vista pulsional, do ponto de vista das nossas fantasias, somos todos bissexuais. Ponto. Para o Freud, isso é incontestável, assim. Ponto. A questão da escolha de objeto é uma escolha inconsciente. Ninguém escolhe ser hétero. Ninguém escolhe ser gay. Então, assim, é uma escolha que tem a ver com o quê? Com Édipo. O garotinho se identifica com o pai, preserva o pênis, e ele se identifica com a figura do pai e concebe, né? Ele escolhe inconscientemente, há uma escolha de objeto aqui pelo objeto de desejo do pai. Qual que é o objeto de desejo do pai? A mãe, a mulher. Então, assim, o garotinho heterossexual aqui, no Édipo, ao se identificar com o pai, ele toma o objeto de desejo do pai como seu objeto. Logo, esse garotinho se torna um heterossexual. Heterossexual entre aspas, porque na psicanálise esse termo heterossexualidade é bem... dá para discutir bastante a respeito disso, mas assim, esse garotinho se torna um heterossexual. Quando um garotinho, por exemplo, se identifica com a mãe, isso aqui é narcisismo, isso aqui é Édipo. Quando ele se identifica com a mãe, ele toma o objeto de desejo da mãe como seu objeto. No caso, esse garotinho tem uma escolha homossexual. Então, assim, claro que é muito mais complexo do que isso, não é um determinismo. A psicanálise não é determinista, não está taxando aqui a sexualidade das pessoas, mas do ponto de vista freudiano, do ponto de vista edípico, as nossas relações sexuais, a nossa forma de amar,
a nossa maneira de amar, a nossa forma de nos colocar, a maneira que nos colocamos frente ao desejo do outro, é Édipo. Então, assim, essa escolha é uma escolha inconsciente. É uma escolha inconsciente. Então, assim, ninguém escolhe ser gay. Ninguém escolhe ser hétero. É uma escolha que se dá no Édipo. O Édipo, ele também forma, vou usar essa palavra mesmo, ele também forma as estruturas clínicas. Então, assim, com 5, 6, 7 anos de idade, já se tem uma estrutura clínica. A neurose, a psicose, a perversão se dá nessa idade. Então, assim, o próprio Freud, quando ele atende o Homem dos Lobos, ele diz que toda neurose é uma neurose infantil. Você pode estar tratando um paciente de 70 anos, você está tratando um garoto de 5, 6. Você pode tratar uma mulher de 70 anos, você está tratando uma garotinha de 4, 5, 6. Então, assim, o Édipo, do ponto de vista do Freud, em relação ao menino, tem todas essas questões do desejo, a fantasia, por exemplo, a espécie da... Vou usar entre aspas, né? A esperança inconsciente que esse garotinho tem de tomar a mãe, de conseguir achar numa mulher aqui essa mãe que outrora ele não pôde possuir. Então, assim, homens heterossexuais em geral costumam procurar mulheres com características e adereços o quê? Maternos. Tem que ser bela, tem que ser recatada, tem que ser do lar, tem que ser uma mulher, entre aspas, direita, tem que ser uma mulher que não tem sexualidade, que não fala sobre sexo, que não fala sobre seu próprio desejo, tem que ser uma mulher pura, virginal, imaculada, tem que ser uma mãe. Do ponto de vista inconsciente, todo homem heterossexual busca, entre aspas, casar com a própria mãe. Inconscientemente ele procura na sua esposa, na sua futura esposa, na sua parceira, essas insígnias, esses significantes, essas características inconscientes dessa mãe. Sendo que o Édipo aqui, ele opera, mesmo quando esse rapaz aqui hipotético tem como escolha de objeto uma mulher que é completamente diferente da mãe dele. Só que a mãe dele continua sendo referência. Então, assim, digamos que uma pessoa chega e fala assim, minha mãe, ela não gosta de cozinhar, minha mãe é muito grossa, minha mãe xinga muito, fala muito palavrão, e a minha mãe não gosta de igreja. Aí esse cara se apaixona por uma mulher que adora cozinhar, por uma mulher que adora fazer doce, que é confeiteira, por uma mulher que é da igreja, uma mulher que nunca grita, que fala sempre muito calmo, com um tom muito sereno, muito tranquilo. Essa mulher aqui é o inverso da mãe dele. Mas a mãe dele continua sendo, entre aspas, a referência aqui dele. Por quê? Isso é Édipo. As relações amorosas são atualizações edípicas, são reatualizações edípicas. E algumas podem até ser repetições edípicas. Então, assim, o homem busca, inconscientemente, casar com a mãe. Casar com a mãe ou casar com uma mãe. Tem uma diferenciação e um abismo entre essas duas máximas aqui. Só que a mãe é tomada como referência. Inconsciente. Então, assim, é importante marcar que tudo que eu estou falando aqui é de uma ordem inconsciente. O sujeito não se dá conta disso. O sujeito não sabe disso de forma consciente. Ele repete e ele acaba colocando em ato cenas inconscientes. Então, assim, ele não se dá conta disso. A própria noção de como que os heterossexuais, por exemplo, desejam a escolha de objeto aqui, né, a mulher em questão, o homem, para desejar uma mulher, do ponto de vista psicanalítico, ele precisa rebaixar essa mulher à categoria de objeto. O que isso significa? Quanto mais ele coloca essa mãe num lugar de objeto muito puro, muito imaculado, ele não consegue desejar. Então, assim, o homem heterossexual, ele também separa a mulher aqui, que é a santa, que é a virginal, que é a mãe,
e a mulher que é para pegar, a mulher que é do desejo, né? Entre aspas, a puta. Então, assim, o homem heterossexual, do ponto de vista edipiano, ele separa a própria mulher em duas categorias. Então, assim, há fantasias, por exemplo, que são puramente edípicas também. Transar com a mulher do outro, né? Homens, por exemplo, que têm uma fantasia, um fetiche muito grande em transar com mulheres casadas. Isso é edípico. Quem que é a mulher do outro? A mãe. O garotinho tem a compreensão de que a mãe não é a mulher dele. A mãe é a mulher do outro, a mãe é a mulher do pai. Homens, por exemplo, que têm fantasia com grávidas. Tem fetiche com grávidas, né? Com barriga de grávida ou com grávidas. A grávida, ela é essencialmente o quê? Uma mãe. Um homem que sente um tesão absurdo por uma grávida, isso diz respeito ao quê? É uma fantasia edípica de transar com uma mãe. De transar com a mãe. Isso é tudo de uma ordem inconsciente. O sujeito não se dá conta disso. Então, assim, o Édipo, ele é indispensável no ponto de vista psicanalítico, porque a maioria dos conceitos passam por ele e nenhum conceito escapa dele. Como eu disse anteriormente, eu já dei aulas sobre o Édipo em Lacan. Tem 10 aulas do Édipo em Lacan e tem aulas do Édipo em Freud também. Mas assim, o que mais insiste e persiste aqui no Édipo é a importância que ele tem dentro da psicanálise. Na estruturação do sujeito, na construção do sujeito, na castração do sujeito, na inserção da lei, na inscrição da lei, no aparecimento da lei. A questão do eu ideal, do ideal de eu, isso é Édipo. Narcisismo primário e secundário, isso é pré-Édipo e isso é Édipo. A construção do modelo do superego, isso é o quê? Isso é Édipo. As estruturas clínicas, isso é Édipo também. Sendo que o Édipo é um conceito, como eu disse anteriormente, indispensável para a psicanálise, só que passível de muitas críticas. Algumas extremamente válidas. Por quê? O Édipo, ele ajuda, estou usando de propósito e meio que provocando um pouco, ele ajuda a explicar o homem. Mas o Édipo do Freud, ele não ajuda a explicar a mulher. O Édipo para a menina é diferente do Édipo para o garoto. Freud não trabalha com esse, a psicanálise não trabalha com esse conceito de complexo de Electra. Isso é outra coisa. A menina toma a mãe aqui como seu primeiro objeto de amor. Só que a menina se vira para o pai, na esperança de ter o falo desse pai. Porque ela se frustra com a mãe ao perceber que a mãe é igual a ela, castrada. Para uma garotinha, ela se vê como castrada, do ponto de vista inconsciente. Ela não tem esse pedacinho de carne entre as pernas, esse pênis que o garotinho tem. Sendo que o pênis aqui, outra coisa que é importantíssima de se marcar, que as pessoas quando leem o Freud, leem de maneira literal. O Freud não está falando de uma inveja do pênis do ponto de vista anatômico. Não é que a menina tenha inveja de ter esse órgão anatômico do pênis. A inveja aqui é uma inveja do ponto de vista simbólico. É o lugar que esse garotinho ocupa por ter, entre aspas, esse órgão. É um lugar de quê? De privilégio. Ser homem, na nossa sociedade, uma sociedade patriarcal, é um lugar de privilégio. O homem pode fazer determinadas coisas que a mulher, entre aspas, caso o faça, vai sofrer muito mais preconceito, represália, crítica do que ele. Porque o homem está nesse lugar. Por exemplo, se um homem opta por não ter filho e não casar e simplesmente viajar o mundo todo como um CEO de uma empresa multimilionária, ninguém o critica. Ele vai ser visto como um cara, né, que abriu mão da família e dos filhos para montar um império e tal. Ele vai ser visto como um homem poderoso, um homem com dinheiro, um homem fálico. A mulher, se ela opta por não ter filhos e não casar, ela vai ser crucificada. Ela vai ser... O fato
dela fazer a mesma coisa que um homem e ela ser criticada por isso, isso está de maneira escrachada essa questão aqui da inveja do pênis, porque não é uma inveja anatômica, tem a ver com lugar de privilégio. Na nossa sociedade patriarcal há uma certa supremacia, eu não vou usar o termo supremacia, mas assim, o falo, essa questão de ter e deter o falo, o que é o falo? O falo aqui, né, como esse ponto de vista lacaniano, né, esse significante do desejo, mas do ponto de vista freudiano, o falo da criancinha se coloca como o falo da mãe, como esse objeto que tampona a sua falta. O falo aqui como uma suposição, quase como uma suposição neurótica do tipo, esse objeto que pode vir a tamponar a minha falta. A criança se coloca como objeto de desejo da mãe e o objeto que tampona a falta da mãe. Isso é Freud e Lacan. Só que essa mãe aqui em questão, que coloca o filho como falo, esse falo aqui, esse filho aqui é um substitutivo, é um substituto metafórico desse falo que não foi lhe entregue. A garotinha se sente castrada. Ela queria ter esse falo. Então, assim, ela entra numa dialética aqui, né, do ponto de vista freudiano, de ter ou ser o falo. Ou ela vai ter o falo, de alguma forma, pode ser através de um filho, pode ser através de algum atributo fálico, dinheiro, poder, status. Ela vai buscar, do ponto de vista freudiano, esse falo em algum lugar. Pode ser num filho, pode não ser num filho. Só que o problema do Freud, do ponto de vista do Édipo, é que o Édipo do Freud tenta dar uma certa universalidade a algo que é muito singular, que é a mulher. Então, assim, o Freud coloca como as saídas do Édipo da mulher a questão da maternidade, a questão da masculinidade e a questão, por exemplo, de uma posição que tem uma certa aversão ao falo. Né? Então, assim, o Freud acaba misturando muito. Ele mistura... É como se, na cabeça dele, a mulher só pudesse ser só pudesse ter uma posição, assim, entre aspas, saudável, ou uma posição de mulher, só pudesse vir a ser de fato uma mulher na maternidade. Isso, do ponto de vista lacaniano, é um problema. O Lacan coloca que a mulher não existe essa universalidade, não existe esse significante que defina a mulher. Então, assim, o problema do Freud, do ponto de vista lacaniano em relação ao Édipo na menina, é que tem inúmeras incongruências e inúmeras falhas aqui. É uma visão que algumas pessoas podem até colocar o Freud como machista. Vai argumentar a questão da época que ele, né, vivia, a visão que ele tinha das mulheres da época, a visão que a própria sociedade tinha das mulheres da época, a própria educação que o Freud teve, talvez sim ou não um certo conservadorismo. Algumas pessoas vão ter críticas muito duras em relação ao Freud, em relação ao Édipo na menina. Críticas que são completamente compreensíveis, né? Só que o Édipo, como eu disse anteriormente, ele ajuda a explicar o homem, mas a mulher não. Então, assim, há muitas incongruências aqui no Édipo na menina, né? Então, assim, o Freud, através do caso Dora, que eu também tenho uma aula sobre o caso Dora e sobre os dois sonhos de Dora, ele constrói toda a noção do Édipo na menina em relação ao pai. O amor que a menina nutre pelo pai. Quem é esse pai? Se é um pai potente, se é um pai impotente, se ela busca esse falo no pai, ou se ela busca ter ou se ela busca dar esse falo para o pai, né? Dar esse filho para o pai. Como que é a relação da menina com a mãe? Então, assim, do ponto de vista freudiano, há também uma certa animosidade na relação entre mãe e filha. A gente vê muito isso nos contos de fadas, né? A figura da madrasta, né? A maioria das princesas, o pai morreu, ou o pai é um frouxo, ou um pai não salva a garota, ou o pai casa com a madrasta e depois morre. Então, assim, se vocês pararem para pensar nos contos de fadas, os pais são impotentes. Os pais às vezes estão ausentes, os pais às vezes nem existem. Há essa figura aqui da madrasta, há uma certa animosidade e até rivalidade, às vezes, entre mãe e filha, no que diz respeito à disputa desse amor de quem?
do pai. Então, assim, às vezes mãe e filha disputam a atenção e o amor desse pai. Às vezes a própria mulher passa a ter ciúmes, a própria esposa do homem passa a ter ciúmes do próprio marido, da atenção e da admiração e do amor e do afeto que ele está direcionando à filha. Então, assim, há uma certa rivalidade aqui, do ponto de vista inconsciente, em que? Edípico. O que isso significa aqui? A menina, ao se deparar com o fato de que ela não tem o falo, ela coloca, entre aspas, a culpa na mãe. Como se a mãe não quisesse não tivesse, né, dado esse objeto para ela, né, não tivesse lhe dado o falo. Então, assim, toda questão de animosidade e, às vezes, certa rivalidade que há entre mãe e filha, isso é o quê? Isso é Édipo. Na clínica, por exemplo, se você, no caso, se um psicanalista atende um homem, pode ter certeza que a questão que ele vai ter mais forte é com o pai. Se um psicanalista, por exemplo, atende uma mulher, pode ter certeza que no discurso dessa paciente, dessa mulher, a questão que ela vai ter maior é com a mãe. Porque Freud disse isso, né? O primeiro objeto de amor do menino é quem? É a mãe. O primeiro objeto de amor da menina é a mãe também, só que ela se vira para o pai depois. Ela se volta para o pai depois, na esperança que esse pai tenha o falo, mas ele não tem, ele é castrado igual a mãe. Ele está submetido a uma lei simbólica e uma lei inconsciente que ela também tem que se submeter. Então, assim, a menina ela se frustra triplamente. Ela se frustra com o fato dela não ter o falo, ela se frustra com o fato da mãe não ter o falo também, e ela se frustra com o fato do pai não ter o falo. E ela busca ou ter o falo, ou procurar esse falo em algum lugar, ou dar ou ser esse falo. Então, assim, há toda uma problemática em torno do Édipo da menina, por exemplo, do ponto de vista do falo, do ser ou não ter, do ser ou ter o falo, do ser ou não ser o falo. Há toda uma questão aqui no que diz respeito à inveja do pênis, esse lugar aqui de ser objeto de desejo do outro. Há toda uma questão aqui do ponto de vista edípico, não é? do desejo dessa mulher aqui com a figura do pai. Como que vai ser as relações dessa garota, se ela vai buscar esse pai em outros homens ou não. Então, assim, o Édipo na menina, ele tem determinadas questões que são de extrema importância para se estudar. Assim, também tem algumas aulas a respeito dos problemas, né, do Édipo na menina. Né? São 4 aulas do Lacan que eu falo sobre isso, sobre o conceito de mulher, a questão do Édipo na menina, como que se dá. Mas, assim, trabalhando com vocês essa questão do Édipo através do filme Mãe, a gente percebe aqui que a mãe, né, a Jennifer Lawrence, ela sente ciúmes do marido dela quando ele começa a dar atenção para outras pessoas. Então, assim, há uma relação aqui da Jennifer Lawrence com o marido dela, é uma relação onde só tem os dois ali. Só os dois moram naquela casa. Começam a chegar pessoas nessa casa, intrusos nessa casa, que atrapalham a relação dos dois. Que há uma certa, como que eu posso dizer, essas pessoas aqui estão atrapalhando uma relação edípica. Então, assim, no mundo ali dos dois só existe os dois. Esse homem aqui atrapalha, as pessoas que chegam nessa casa quando ela tem um filho atrapalha. Algo que é muito importante marcar nesse filme também é essa característica. Quando ela tem um filho, as pessoas começam a invadir a casa. E ela se sente mal com isso, é uma das cenas mais chocantes do filme. Isso também fala do que? De toda essa questão. Quando a mãe tem um filho, ela quer ficar com o filho só para ela. Tem mães que sentem ciúmes de deixar o filho com a mãe, com a avó, com a sogra. Tem mães que sentem ciúme, que não conseguem, né, deixar o filho na creche, por exemplo, ou confiar o filho a uma babá. Mães, por exemplo, que passam a adotar uma postura muito mais maternal do que, entre aspas, de sujeito, né? Quase que se esquecem que antes de serem mães são sujeitos, né?
passam a adotar a maternidade quase que como se elas se transformassem completamente em mães. Assim, como se não tivesse mais espaço para o próprio desejo dela, do que ela quer, do que ela deseja em relação à carreira, em relação ao trabalho, em relação a outras coisas. Então, assim, o filme Mãe também ajuda a gente a entender essas questões. Como que a mãe aqui, essa mãe natureza, né, que deu origem a tudo. A mãe aqui no filme Mãe, ela é um personagem muito mais importante do que o próprio Deus, do que o próprio pai. Isso é extremamente edípico. Do ponto de vista freudiano e até lacaniano, para a criancinha, a mãe é muito mais importante do que o pai. O pai é um interditor, é um castrador, é um privador. O pai às vezes pode ser cruel, pode ser tirânico. O pai às vezes pode ser fonte de medo, fonte de repressão, fonte de aversão. O pai aqui, ele nunca vai ser mais importante do que a mãe. No mundinho da criança, a mãe é a coisa mais importante. No filme Mãe, por exemplo, a mãe é a protagonista do filme. O filme é inteiro dela. Ela constrói a casa, ela conserta a casa, ela não gosta de receber as pessoas. Então, assim, ela meio que, não, entre aspas, né, quando vocês assistirem o filme, não morre. Então, tipo assim, há toda uma áurea aqui em torno dessa mãe. Do ponto de vista edípico, a mãe é esse primeiro grande outro. É esse lugar, né, desses primeiros significantes das palavras, do beijo, da carícia, do amor, do afeto. A mãe aqui, ela não alimenta o filho só com leite, mas ela o alimenta com as palavras, com a linguagem, com o seu amor, ela constrói o desejo da criança, a sexualidade da criança. Toda a questão da castração, do desejo, da lei. A mãe aqui, tanto para o psicótico, a mãe tem uma participação fortíssima, porque não há, o simbólico aqui é fora incluído, né? Não há esse pai aqui, esse pai simbólico na psicose, há um pai só imaginário, né? Isso é Lacan também, tem uma aula sobre isso. Na perversão, esse pai é fraco. Não há lei também, há um desmentido da lei na perversão. A mãe aqui para o perverso é uma mãe que não é castrada. Então, assim, também a mãe tem uma participação fortíssima aqui. A mãe na neurose, mais ainda. Então, assim, do ponto de vista que eu estou trabalhando com vocês hoje, é o Édipo freudiano e o Édipo em Lacan também, mas que toma a mãe como a protagonista. A mãe é a protagonista. A mãe é a protagonista do filme, também é a protagonista em relação ao Édipo. Tanto da relação que a criança tem com a mãe, da relação que a mãe tem com a criança. A relação que a mãe tem com o pai, a relação que o pai tem com a mãe, a relação que o pai tem com a mãe e com a criança. A mãe está sempre ali. Então, assim, é indispensável, né, para encerrar a aula, estudar o Édipo da maneira correta. Não é ler o Édipo de forma literal. É de uma ordem inconsciente. É estudar os conceitos de narcisismo primário, narcisismo secundário, ideal de eu ideal. Isso em Freud, tenho aulas sobre isso, né? É estudar sobre alienação, sobre separação. Primeiro o tempo do Édipo, segundo o tempo do Édipo, terceiro o tempo do Édipo, castração, privação, frustração. Metáfora paterna, nome do pai, tudo isso é Édipo. Psicose, tudo isso é Édipo. Então, assim, quem tiver o interesse em se aprofundar um pouco mais acerca do Édipo, tanto em Freud quanto em Lacan, do ponto de vista do desejo, da lei, quem é esse pai, como que a lei age, como que a lei se inscreve, quem é essa mãe, como que a sexualidade da criança é construída, basta mandar uma mensagem e adquirir outras aulas. Espero que vocês tenham gostado da aula. Assistam o filme novamente a partir, né, dessa aula com uma nova visão, né, em relação à mãe. E é isso. Ficamos por aqui.